Fala, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo aí à nossa aula. Nós vamos fazer uma versão online da aula que tivemos presencial, para que as pessoas, para que os irmãos que não puderam participar da aula presencial possam ter acesso e também poder estudar em casa, poder se dedicar aos estudos da palavra, os estudos que nós ministramos aí na Escola Bíblica Peniel, toda terça-feira às 20 horas. Você pode participar conosco ali, você que é membro da Igreja Batista Nacional Peniel, né? Então fica aí o convite. Nessa terça-feira nós estudamos sobre as obras da carne. Essa lição da Lerban, da nossa editora Batista Nacional, ela é bem tranquila, bem gostosa, bem fácil de estudar e traz muito conhecimento enriquecedor para nós. É muito importante. Então, eu vou colocar aqui a minha tela, estou com a minha tela aqui. O texto base aqui é Gálatas capítulo 5, de 16 a 21. Aí nós temos como pilar o texto principal, o texto-chave da lição, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências ou a concupiscência da carne. Paulo traz uma responsabilidade a nós, que é andar no Espírito, né? E como é que você anda no Espírito? Sendo guiado pelo Espírito. Mas como é que você é guiado pelo Espírito? Guiado pela palavra, guiado pelo bom senso em cima da palavra. Então isso é andar no Espírito, é como nós nos tornamos enquanto cristãos. Nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo, esse corpo está num processo, né, biológico de envelhecimento, mas o Espírito ele se torna vivo em nós cada vez mais quando a gente busca a presença de Deus, busca andar nos caminhos do Senhor, busca estar na presença do Senhor. O Senhor nos deixou a palavra, foi a única coisa que Ele nos deixou. E através dessa palavra, quando bem estudada, quando bem nutrida em nosso ser, ela produz automaticamente transformações fantásticas, né? Então, andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a concupiscência da carne ela está lá. Além de sermos seres espirituais, também somos seres carnais. E a carne aqui não quer dizer carne física, carne são as tentações, os prazeres das quais a nossa carne se alimenta, né? E alguns prazeres são pecaminosos. Alguns prazeres que alimentam a nossa carne não condizem com o nosso ser espiritual. Então, existem prazeres que não são pecados. Comer uma boa comida, né? Isso satisfaz a nossa vontade, por exemplo, de comer uma boa comida, um bom prato, fazer uma boa viagem. Isso não é pecado, mas satisfaz a nossa necessidade, né, de um prazer, de uma viagem gostosa, de uma comida gostosa. Agora, existem prazeres que a carne ela deseja e que são pecaminosos, né? O adultério é pecado, porque é um prazer carnal baseado em sexo. Então, ou a própria promiscuidade, né? Quando você tem paixões desenfreadas na sua vida, né? Então você está alimentando a carne, mas consequentemente você está em pecado, você está ferindo esses princípios morais que o Senhor nos deu. Então, andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Então esse é um estudo textual aí, baseado em Gálatas 5, 16 a 21. Então vamos lá, Gálatas 5, 16 a 21, vou abrir aqui a Bíblia. Nós estamos vamos abrir aqui em Gálatas 5, então 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne
e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Perceba que no final do verso 21, ele diz o seguinte, né? Versículo 21 mesmo. Coisas semelhantes a estas. Tudo aquilo que parece, com algum dos itens colocados aí, tudo que parece feitiçaria é pecado, tudo que parece imoralidade, ou tudo que está dentro do rol de imoralidades é pecado, tudo que parece com ira é pecado, tudo que se parece com discórdia, com divisão, é pecado. O egoísmo é pecado, né? Ser uma pessoa rixosa é pecado. Ser alguém, sabe, aquela pessoa maligna do mal é pecado. Então tudo que é semelhante a toda essa lista aí, porque nem tudo está listado, mas tudo que é semelhante, né? Idolatria, por exemplo, ela não diz respeito só a imagens de escultura, de divindades ou esoterismos ou coisas semelhantes, mas tudo que se torna ídolo, tudo que é semelhante a um ídolo, ele entra aí nessa situação. Porque existem coisas que nós tornamos ídolos nas nossas vidas, e muitas vezes achamos que não é, mas é um ídolo, se torna um ídolo. Quando aquilo tira e ocupa o lugar de Deus na nossa vida, ela se torna um ídolo. Então, tudo que parece idolatria o é, e aí nos torna pecadores também. Né? Então você tem aí um rol de obras da carne. Por que obras? Porque as obras, elas se manifestam, elas começam a serem construídas no nosso coração, na nossa vida, e externamente, como é que ela se consuma, como é que essa obra é consumada? Com o ato externo, né? Alguém não pode ser um feiticeiro, né, apenas pensando em feitiçaria. Você tem que externar aquilo de alguma forma, sendo esotérico, sendo místico, trazendo o misticismo para a sua vida, trazendo a feitiçaria para dentro da sua vida. Alguém não pode se tornar inimigo de outra pessoa só de pensar. Não, ela vai externar, ela vai consumar essa obra. Como? Através de briga, através de discussão, através de jogar coisas na cara um do outro, sabe? Essas situações que elas estão externando, elas estão consumando a obra carnal na sua vida, né? Ninguém é adúltero, ninguém que consumou o ato do adultério, né, vamos dizer assim, o fez sem uma prévia em seu coração. Então começou a se construir aquilo dentro do seu coração por N motivos, mas o ato, né, de consumação do adultério, que é justamente enfim, fazer sexo com a pessoa fora do casamento, é a consumação desse ato, é a construção, é o término dessa obra da carne, né? A orgia, feitiçaria, idolatria, inimizades, rixas, né? Ciúmes, que é uma coisa terrível. Ciúme é um egoísmo exacerbado, né? Então isso é um problema crônico também que deve ser tratado nas nossas vidas. Iras, discórdias, divisões, né? Facções, invejas, bebedeiras. Aqui em bebedeiras, por exemplo, o que é semelhante a bebedeira, ou seja, aquilo que entorpece a minha mente, né? Ou aquilo que me traz um prazer tão grande que eu não consigo ficar sem. Esse se torna um ídolo e se torna
um entorpecente na minha vida. Então, olha, não tem escrito drogas lícitas ou ilícitas, mas tem bebedeiras e tem entorpecimento. Tudo aquilo que entorpece, né, a sua mente se torna um pecado, né? Mas a bebedeira que dá margem ao entorpecimento e tira você do comando da sua vida, tira você do controle da sua vida, ela se torna um pecado. Não precisa estar escrito aí que álcool, você beber uma bebida alcoólica é pecado. E por que é pecado? Não, as pessoas têm que entender o seguinte: por que é pecado? É pecado porque o álcool me toma a minha razão, ele subtrai a minha razão. E quando ele subtrai a minha razão, eu perco o sentido, né? Eu não bebo, muitas vezes as pessoas, por causa da bebedeira ou de entorpecimento, elas praticam coisas das quais em como a mente sã, ou seja, ela não faria isso se ela não tivesse sob o efeito do álcool. Então, quando você passa a ser controlado por ele, isso se torna pecado. Então, tudo que passa a controlar você, passa a controlar a sua vida, se torna pecado. Então, isso é dessa forma que nós temos que enxergar a exegese do versículo. Trazer para além de somente a palavra, somente no ipsis literis aí, né? Abrir o leque também de coisas semelhantes a estas. Ou seja, o que é semelhante a uma bebedeira, um entorpecimento, alguém bêbado? O que é semelhante a alguém bêbado? Alguém entorpecido. Alguém entorpecido por algo dos quais ele vai cometer atos que ele não cometeria se ele tivesse em sã consciência, né? Até mesmo um remédio que te entorpece, que te dopa, até, enfim, estou citando, não estou dizendo que é pecado tomar remédio, irmãos. Deus me livre disso. Estou dizendo que às vezes algumas drogas que entorpecem a nossa vida tiram a gente do controle. Então a gente tem que estar muito consciente, né? Se você toma uma droga prescrita por um médico, claro que isso não é pecado algum, pelo contrário, isso vai te fazer muito bem, né? Você precisa tomar o seu medicamento. Mas quando você, por exemplo, num ato de desespero, numa tentativa de suicídio, pega aquilo que deveria ser um remédio, por exemplo, e ingere, e aquilo vai provocar em você uma morte, né, é pecado, né, porque você agiu de uma forma contra si mesmo, você atentou contra a sua própria vida, né, infelizmente. Então, coisas semelhantes a estas listadas, coisas semelhantes a estas obras da carne, como imoralidade sexual. Não está especificado qual imoralidade. Tudo que é imoral. Qual imoralidade? Toda a imoralidade, tudo que foge do padrão correto de ser. Então, tudo, né? Todas as filias, né? Ou seja, zoofilia, necrofilia, pedofilia, gerofilia, ou enfim, todos os fetiches e deturbações sexuais, tudo que é imoral, tudo que extrapola o leito conjugal, né? Ele se torna uma imoralidade sexual. Então a Bíblia não precisa especificar item a item, porque ela o objetivo é tudo que é imoral, ou seja, tudo que foge do padrão moral de Deus é imoralidade sexual, né? Então, pastor, você está dizendo, eu estou dizendo o que é o correto, o que é pecado, tá? Então isso é ensinado para os cristãos. Isso é uma forma de ensinar os cristãos sobre o que é gostoso. Por exemplo, dentro do sexo, da sexualidade do casal, sadia, é maravilhoso, é tremendo, é prazeroso demais. Então eu não preciso de algo além para satisfazer desejos obscuros da minha carne, né? Como trazer uma terceira pessoa para a relação, como orgias, né? Coisas das quais já ultrapassam o limite da sexualidade sadia dada por Deus a nós, né? Então isso é uma instrução para os cristãos. Não? Se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que abandonar as obras da carne. Isso não tem jeito. Não tem como ser seguidor de Jesus
e ultrapassar os limites que Deus impõe a nós através da sua palavra. Não tem como. Não tem como você andar nos dois caminhos, ficar em cima do muro, ter dois senhores. Não tem como isso, né? Então, essas são as obras da carne. Dou apenas uma passada rápida, né? Que poderiam ser também as obras da carne, que é o nome mais conhecido e aparece em Gálatas 5,16, como se pode ver pelo termo obras, né? Que é algo que a carne faz. Você tem as paixões da carne, Gálatas 5,24. Ele indica coisas para as quais a carne se inclina. São as paixões, né? Aí você tem as concupiscências, né? Que são os desejos. Também são inclinações da carne. Então aí, a nossa lição diz, o crente espiritual se inclina para as coisas do Espírito, Romanos 8, 5. O incrédulo se inclina para as coisas da carne e caminha para a morte, né? O resultado final do pecado é a morte. A primeira morte é a morte espiritual. É uma relação longe de Deus, é uma morte espiritual. Você não tem desejo e prazer em coisas espirituais, como oração, como uma vigília, como entregar a sua vida a Jesus, como mortificar a sua carne, buscar a Deus enquanto se pode achar, falar com Deus. Você fica desmotivado a fazer isso quando você está... Quando a carne ela passa a dominar, né, o seu espírito, ela começa a mortificar o seu espírito. Então, você se inclina para as obras da carne e automaticamente você deixa de lado as coisas de Deus. Então, isso é uma balança, né? Então, não adianta. As obras infrutíferas das trevas são obras que não produzem nada e pertencem a Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele usa estas obras infrutíferas das trevas que não produzem frutos, né? Influenciando a vida dos irmãos, de pessoas, né? E a natureza terrena, 5, que é a natureza do homem caído. Nós somos seres caídos e vivemos em pecado, e somente o sangue de Jesus e a nossa entrega ao Senhor é que produz em nós aí uma mudança de vida, né? Então é a natureza do homem pecador, é o velho homem, Colossenses capítulo 3, versículo 9, né? Depois aqui nós temos uma lista de pecados, de pelo menos três grupos de pecados de natureza carnal, ou seja, de obras da carne. Você tem o grupo da natureza moral, você tem o grupo de relacionamento, você tem o grupo de comportamento, tá? Então, olha só, vou colocar aqui para você. Você tem a prostituição, que é o relacionamento sexual com pessoa que não seja o próprio cônjuge, seja casado ou solteiro, né? Ou que envolva aí pagamento mesmo, prostituição mesmo, né? Você tem a impureza, que é basicamente o princípio de todo o pecado moral, ou seja, a impureza, aquilo que é impuro, que está relacionada principalmente ao pensamento impuro, né? E o pensamento, uma vez dando margem no seu coração, você acaba executando e levando à prática, né, desse pecado. A lascívia, que é uma expressão desordenada da sexualidade, né? Suas principais manifestações são os próprios distúrbios ou os próprios, vamos dizer assim, desequilíbrios sexuais, eu costumo dizer, né? A homossexualidade ou a sensualidade desenfreada ou a pornografia, né? Ou um desejo sexual que não condiz com o que a Bíblia me ensina e me orienta. Eu estou falando para cristãos, estou falando para pessoas que querem seguir dentro da palavra do Senhor. Então, são situações de características sexuais que não condizem com o que a palavra do Senhor me diz, né? Nós respeitamos toda e qualquer manifestação, né, da sexualidade humana dentro do quesito humano, né? Ou seja,
respeitamos de 100% a decisão humana que a pessoa toma, porque ela tem um livre-arbítrio de ser quem ela achar que deve ser, né? Conforme o seu desejo, sua inclinação, né, sexual. Porém, eu estou ensinando o que a palavra de Deus nos orienta como regra de fé, de prática e de expressão mesmo da nossa sexualidade, né? Então a lascívia, que é um comportamento desenfreado, né, que extrapola até mesmo o bom senso, né, isso é pecado. Você tem também o ciúme, que é a falta de confiança em outra pessoa, né? Sentimento de posse, um ciúme doentio, maligno, né? Ou seja, de qualquer coisa, não só de pessoas, de cônjuges, por exemplo, mas de qualquer coisa. Tem gente, por exemplo, que faz do ciúme ao seu carro e torna o carro um ídolo, por exemplo. Então são dois pecados que aí eles vão se alinhando, né? O ciúme exacerbado, um ciúme ou uma ostentação, né, de algo, né? Isso é o sentimento de posse, ser possessivo, né? Isso também é pecado. A impudícia, né, a falta de pudor. O exemplo é a mulher adúltera, né, em Provérbios capítulo 7:10. Falta de pudor se manifesta no comportamento e até no modo de se vestir. Falta de postura cristã. Aqui novamente digo, falta de postura de quem professa a Cristo como Senhor e Salvador. Falta de postura, falta de discernimento na maneira de se vestir, na maneira adequada de se comportar diante das pessoas, né? Então, às vezes tem pessoas que não têm essa prudência e não têm pudor. Pessoas estão fazendo sexo ao ar livre, no meio da rua, diante de pessoas, diante de crianças, né? De vez em quando você vê uns casos na mídia assim. Então essas pessoas, elas não têm um pudor, ela não tem um freio, ela não tem um limite moral, ela não tem algo que as diga, pare, seja racional, seja menos fetichista, né? E consume o seu ato dentro do seu apartamento, né? Num hotel, num motel, alguma coisa nesse sentido, né? E não ali, porque envolve uma idolatria ao ego, um hedonismo, e o fetiche ele toma conta do ser a tal ponto que a pessoa diz, não, eu preciso porque é uma necessidade fetichista dela, né? Então, aí se torna pecado, e é pecado mesmo, né? E aí eu tenho as obras da carne de natureza relacional, perdão, que são as inimizades, né? No hebraico, a palavra inimigo também é relacionada a Satanás. Satanás é o inimigo das nossas almas. Elas têm as mesmas origens, tá? De inimigos. Aqueles que são antagônicos a nós, inimigos, uma inimizade mesmo. Quem se torna inimigo de outras pessoas está bem próximo do caráter de Satanás. É aquela pessoa que é inimiga de todo mundo. Ninguém presta, ninguém faz o bem para ela, ou seja, todo mundo é seu inimigo. Tudo que as pessoas fazem, ela leva tudo para o lado pessoal. Se não concorda com um ponto, né, que ela acha que é certo, ela automaticamente transforma você no inimigo. Isso é pecado. Então isso também tem que ser analisado do ponto de vista cristão, né? É uma pessoa que gera inimizade muito fácil, né? Porfia, que é disputa, querer manter posição a todo custo, discórdia, né? Quem não habita o mesmo coração, tudo discorda de tudo, né? Dissensões, facções, invejas. Então, nós temos estas obras da carne que foram estudadas aqui na nossa escola bíblica. Eu espero que você, se você é de Jesus, então o seu dever é de andar no Espírito e crucificar a carne. Se você pecar, lembra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confesse os pecados, receba essa purificação e continue a andar na presença de Deus.
né, no Espírito, vencendo sempre a carne e as suas obras, tá? Então tem 3 aplicações práticas aí dessa lição. Eu não passei as obras aí as outras, para não estender, mas tem 3 aplicações aqui. Quando você se converteu, sua vida mudou, mas o pecado ainda o assedia, né? Então tome o propósito de andar no Espírito e vencer a carne. Segunda aplicação, examine a lista de pecados, as obras da carne, e faça uma lista daqueles pecados que ainda te atormentam, ainda estão ali, né, sendo muito fortes na sua vida, né, para você poder vencer isso. Terceiro, sua linguagem mudou quando você aceitou Jesus? Ou ainda há uma necessidade de uma mudança maior? Então, você ainda conta com aquelas velhas piadas ou práticas inconvenientes? Reflita sobre isso. Eu tenho certeza que a nossa vida só tende a melhorar diante de Deus, diante da igreja, diante da nossa caminhada cristã. Fica o convite para a próxima aula bíblica, né? Nós estamos todas as terças-feiras ali na IBN PNL e a partir das 20 horas, e será um prazer receber você, meu irmão ou minha irmã. Deus te abençoe e fica com Deus em nome de Jesus.